mais um podcast Saúde e Consciência. Isso pode, que estamos arrasando. Tá sendo tão legal fazer. E hoje, né, amiga? Tem que se apresentar, né, de novo. Doutora Maria Eugênia Câmara. Estou aqui com a minha parceira, doutora Manuela Rocha. E aí, vamos para um bate-papo maravilhoso, um assunto que aqui a gente tá assim, ó, já conversou tanto aqui nos bastidores, com a nossa convidada. Posso apresentar ela? Vamos lá. Estamos aqui com Stephanie Costa. Bem-vinda, Stephanie. Que alegria. Muito obrigada. Nutricionista. A Stephanie é atuante na área de nutrição desde 2014, como na parte clínica. E um trabalho mais voltado para estética, qualidade de vida. Ela hoje também é coach, ex-atleta de fisiculturismo, que ela vai contar tudo isso para vocês, né? E vamos falar emagrecimento e estilo de vida. Isso. Vamos lá. Que é o assunto mais comentado e mais procurado no consultório. Sem né? dúvida. Hoje em dia, é o que as pessoas buscam, né? Quando chega no consultório, que eu pergunto qual é o seu objetivo. A resposta, eu quero emagrecer. E aí vem vários motivos, né? Por que você quer emagrecer? É a pergunta principal. Porque eu preciso saber se a pessoa quer emagrecer por estética, porque está se sentindo, né, com a autoestima baixa, por algum problema, né? Porque muitas vezes a pessoa engorda por algum problema emocional. Porque quer ir para um casamento daqui a 30 dias. Exatamente, acontece. Mas olha, veja bem, está reduzindo isso. Né? Mas eu acho que o nosso trabalho como comunicadoras, de quem promove saúde, está alcançando cada vez mais pessoas e as pessoas estão tomando consciência que o peso, o sobrepeso e a obesidade é uma doença. Isso. E todo mundo está começando a ficar com medo de doença. Perfeito. Né? Mas eu acho que há pouquíssimo tempo, até 5 anos atrás, 3 anos atrás, emagrecer era estética. Exato. Eu acho que a consciência veio de 2 anos para cá, com a questão da pandemia, né? Isso trouxe uma consciência maior para as pessoas, inclusive para mim como profissional. Enxergar a nutrição como uma forma de prevenção e cura dessas pessoas, né? Porque o emagrecimento hoje a gente fala que é uma necessidade de boa parte das pessoas para cuidar da própria saúde, né? Porque o excesso de gordura é um prato cheio para a doença, né? Aquela inflamação que está ali circulando no corpo. Se a pessoa não cuida, ela vai sim desenvolver algum problema de saúde em algum momento da vida dela. Pode ser agora, pode ser daqui 10, 20 anos, mas aquilo dali é uma plantação, né? É verdade. E você falando aí, Stephanie, eu me lembrando aqui. A gente... É incrível, assim, eu acho até uma questão cultural, a relação da gente com a comida. Eu estava conversando ontem... Né, essa história merece ser contada. Ontem lá, conversando com as meninas e tal, a gente assistindo o Jogo do Brasil, a gente falando dessa relação que a gente tem desde criança com a comida, né? Sim. Tudo vem, a amamentação, obviamente, né? Os benefícios todos da amamentação, mas você já tem aquela relação afetiva, né? E aí começa ali a introdução alimentar e tudo mais. Mas o que é que a gente é acostumado a vivenciar? A gente tá ali, a criança tá ali pequena, e aí fez alguma coisa, e tá chorando, e tá... Todo mundo tá ali oferecendo comida, gente. É impressionante. Para de chorar. Tá tudo bem. Vou lhe dar um pirulito. Você quer um pirulito? Você quer uma pipoca? Você quer um sei o quê? Se comportar, a gente depois vai tomar sorvete. Isso. Né? E a gente cresce com, assim, nessa compensação. A comida virou a compensação emocional. A gente deposita aquilo ali. Não, aquilo ali vai me trazer, né, uma compensação. Eu vou ficar feliz, porque eu tô satisfação, um prazer momentâneo, né? É verdade. E comer é prazeroso. Mas é aquela história do meio termo. Não pode virar uma patologia. Exato. Tudo não pode ser comer. E a gente vive numa sociedade cada vez mais ansiosa, mais atarefada, com mais coisas para fazer. E a comida é um prazer momentâneo muito rápido e de fácil acesso. Com certeza. Né? Toda vez que a gente vai comemorar, é ao redor da mesa. E se a gente... hoje o dia foi muito difícil, estou precisando relaxar, comida também. Né? É sempre um motivo que direciona para a comida, seja qual for. Né? Então, e fora isso, essa questão do hábito ao redor da comida, né? Os nossos filhos, que já são criados com uma noção diferente do alimento, não é todo mundo que é assim hoje em dia. Né? E a Eugênia passou por uma situação semelhante esses dias. Os filhos dela queriam comer um super
Lixo triste. Olha o antagonismo. Aquela marca Mamãe, do eu hambúrguer quero. mundialmente conhecido, né? Aquele plástico, né? Que nem a barata come. Eu tenho uma amiga que tem no consultório que faz aniversário todo ano. Caramba. Já tem 7 anos, nem a barata comeu. Meu Deus, mas gente. Né? E aí, ela falou assim, não, meu filho e tal. Aí explicou todo o malefício. Ele, mamãe, hoje é o último. E aí, conversa vai, conversa vem, eles olharam para uma mesa de uma família doente, né? Todos com obesidade. Sim. E eles cheiravam o lanche e comia, sabe, numa satisfação. Nossa. E até ela que passou pela fase do emagrecimento como paciente também, ela chegou para os filhos e fizeram, olhem aquela mesa. Olhem como vocês vão ficar se ficarem refém desse tipo de produto químico na alimentação, porque isso não é comida. Sim. Né? Então, essa parte de educar a população e de transformar a mentalidade, que é uma coisa enraizada há tanto tempo, não é fácil. O que me impressionou foi a relação emocional que ele estava tendo ali, sabe? Era um prazer, né? Ele pegou o hambúrguer, assim, ele cheirou, assim, eu disse, meu Deus, gente, eu não tô nem... Mas em outras épocas... Aqui tô, em outras épocas... Você não ia nem parar para prestar atenção. Com certeza. E eu vi porque... a oportunidade para trazer, perfeito, né, de exemplo para os meus filhos. A gente tem que estar atento a essas gente coisas. Precisa, assim, eu sempre falo que os pais que educam os filhos assim, eles não têm culpa, porque eles também aprenderam assim, não né? Tem. Também estão doentes. E existe um momento da vida que a gente entra no modo de consciência. A gente expande essa consciência para que as crianças sejam educadas da forma correta. Nenhum pai que adoece seu filho, mas ele adoece de forma inconsciente. Né? Então, assim... Os pais hoje, né, graças a Deus, graças a esse meio de comunicação que a gente tem facilitado, as pessoas estão tendo mais consciência, né? Então, assim, eu fico muito feliz em fazer parte disso, porque muitos dos pacientes hoje estão buscando saúde e qualidade de vida, né? E muitos já estão me relatando que os filhos querem imitar. Né? Então, a gente já vê essa diferença. Mas, de fato, assim, é expandir consciência, não tem para onde. Não é fácil. Não é fácil. Acho que já tem essa mudança desse perfil no consultório, você deve estar observando isso. Muito. Dos últimos 2 anos para cá, deu uma reviravolta absurda. Mas a gente vem batendo no martelo, tem uns 10 quase, né? Conseguimos, estamos conseguindo. Evoluindo, é um trabalhinho de formiguinha, né? Nós também, assim, passamos por essa evolução para poder ter essa consciência. Eu não fui criada dessa forma. Eu também não. Né? Não fomos. E você é filha de médico, né? Também. Só que o meu pai, ele é um médico clássico. Ele trabalha todos com eram antigamente, medicamento, né? Todos eram. É tratar o estômago que está doendo com o medicamento. Um sintomático. Exatamente. Né? Não vou na causa. Ninguém nunca parou para prestar atenção que o alimento é uma forma de manutenção da vida. Gente, você come porque tem uma função. E você não come uma vez perdida. Você come várias vezes no mesmo dia. Por isso é um fator modificável tão importante quando a gente fala de saúde, né? Exatamente. Eu digo muito aos pacientes, gente, a comida ela tem que ser processada da boca até o seu intestino e pedir permissão para entrar. Se tiver uma falha, ou se não for comida, se você estiver ingerindo um produto químico, vai dar um dano. Que pode ser que não seja sentindo da mesma hora. Mas um pouquinho todos os dias vira muito, né? Aí eu sempre comparo com um carro, né? Você colocaria um combustível de péssima qualidade no seu carro? Dificilmente, né? Porque você sabe que vai dar algum problema depois. Mas com a comida ainda não existe essa consciência. A gente precisa manter uma alimentação limpa. Eu comparo muito o ser humano, porque assim, não tem como descartar. Nós fazemos parte do mundo, nós somos natureza também. Né? E tudo que tem na natureza tem que entrar no nosso corpo. Quando a gente vai partir para o produto processado, ultraprocessado, né? Esses produtos mais palatáveis, a gente não encontra o que o corpo precisa. Então, o nosso corpo briga para botar aquelas toxinas para fora. E quando ele não consegue colocar, ele começa a criar doença dentro do próprio corpo, né? Então, assim, entender que fazemos parte da natureza. A gente precisa de água, tem gente que não bebe água. Tão simples, né? Beber água. E as pessoas relatam assim, né? Mas é tão difícil tomar água, não gosto de água, não. Eu digo,
Já vê, né? Que coisa. Como é que você não gosta de água? É. Né? Mas é hábito, né, minha gente? É um hábito. Vamos Com certeza, beber, eu tomo né? água. Olha, Já tomei 2 litros hoje. Lembrei- Que horas são? Lembrando. 11h20 da manhã. Já tomei 2 litros. Vamos beber a água. Porque para conseguir fazer com que o corpo trabalhe bem, imagina, somos aí uma média de 70% de água, né? Nosso corpo tem o quê? Quanto de sangue circulando? Você sabe o que eu acho mais surpreendente quando a gente fala em saúde? É a gente ter que ensinar o básico. O básico, tomar água é o básico. Né? Chega a ser absurdo a gente ter que cientificar e dar um discurso gigantesco para explicar porque que a água é importante. O consultório é uma sala Não de é, mas aula, De né? todo modo, isso é bom. Por outro lado, isso é bom, amiga. Porque o que acontece? Muitas pessoas buscam, às vezes, coisas tão, né? Estão querendo Mas coisas é assim, tão isso. avançadas e tudo tá mais. bem ali, Gente, tome água. tá ali, né? O básico que funciona. A gente que ouve eu tanto tomo isso, né? pra- O básico Não, que eu funciona. tomo O básico pra funciona. retenção? mas as pessoas têm dificuldade de É. entender. Tome água. Água, Mas é só água vai porque- resolver minha retenção. Mas é porque as coisas estão tão avançadas hoje em dia. Tanta coisa tecnológica, tanta coisa, né? É a rapidez, é o dia a dia, é o cotidiano, que as pessoas dizem, não, peraí. Por que eu tenho que tomar esse litro todo de água? Por que, né? E acha que Então, outra os coisa que valores vai... invertidos, né? Tá tudo muito invertido. Bem complicado Uma isso outra daí. coisa que eu acho que bem legal, assim, porque eu tô vendo hoje em dia, né, na academia. E a gente falando aqui dos nossos pais e tudo, nossos pais não tinham essa cultura na época deles, não quando mesmo. jovens, são pouquíssimos, eu acho, né, de estar Eu nem dentro lembro uma de academia, nutricionista, amiga. dentro de uma academia, de estar fazendo um acompanhamento nutricional. Eu fui pra nutricionista a primeira É. vez com 28 anos de idade. Vocês têm noção? Né? É. Então, assim, a minha Engraçado. filha, ela é submetida ao trabalho de uma nutricionista acompanhada desde bebê, quando ela só mamava. Tudo Né? isso é Não mudança. existia. É a evolução mesmo da bom. ciência. Graças E o a Deus legal por isso. É que agora a gente tem observado dentro das academias, né, eu não sei se é uma observação minha, queria saber de vocês também. Essa geração está dentro da academia agora. Você Sim. vê assim, Tão tão novinha, legal, né? rapaz, É. tão legal. Essas pessoas estão dentro da academia. Sim. A gente está vendo, na verdade, todo tipo de perfil, né? Os extremos. Então, Isso. desde o adolescentezinho que está ali, começando e tudo. senhorzinho. E o senhor, né? Uma É, idade, pessoal da graças a idade, Deus. né? Mais Sempre é avançada, tempo, e tá né? ali. Sempre há tempo de fazer alguma coisa. E hoje o que a gente diz assim, tem gente que fala, eu não gosto de musculação. Sendo que a musculação, o que ela vai fazer na sua vida, né? Você está fortalecendo a sua estrutura para que você envelheça sem depender de levantar de uma cadeira. E fazer coisas básicas do Fazer dia a coisa dia. básica, carregar uma sacola, né? Eu sempre falo isso, você não gosta, mas use isso como um preventivo, né? Ou até remédio, se você prefere usar essa palavra. Porque você precisa fortalecer seu corpo. Só a atividade aeróbica vai resolver? Não. Mas aí tem gente também que só gosta de musculação e não gosta do aeróbico. Só que o aeróbico é também tão importante. Eu já passei por todas essas fases. Né? É De interessante. só querer musculação, de só querer aeróbico. A informação, ela faz a gente tomar decisões mais inteligentes, Sim. né? Então, hoje eu faço os dois, mas eu passei pelas duas fases. Isso, eu também. Porque quando eu buscava só estética, né, eu tenho o histórico do fisiculturismo. O fisiculturismo é aquela história, né? É o extremo, né? Tem gente que quer emagrecer a todo custo. O fisiculturista, por ser um atleta de alta performance, a gente chega no extremo. Então, todo extremo não é saudável. Eu né? digo que existem os seres humanos e existem os fisiculturistas. Não é humano. É fora do normal, é fora do normal. É um atleta No mesmo de alta isso. performance, É. né? E todo Tanto atleta é de que é uma alta coisa, performance temporária. vai E eles ter não isso. ficam. Eles estão. É um estado momentâneo. Não dá para viver fisiculturista. Não Não dá. dá, não é saudável. Por falar nisso, quero saber, porque tudo tem uma chavezinha que vira, É. né? Quando foi que a sua chave virou? Eu Pra lembro. quê? São várias Pra chaves. sua Pra mudança saúde. Da sua saúde. Pra Como você saúde. estava se vivendo, Aham. né? Porque aquela foto, eu não esqueço aquela sua foto clássica que você posta. De vez em quando você O antes posta e depois. aquele antes e depois seu, ali. Ali Né? Ali é uma coisa que eu faço questão de sempre postar, né? Para lembrar as pessoas que é possível. Mas verdade. aquele antes e depois, ele tem um depois do depois. Tem. Porque existe Muitos depois. o antes de hábitos muito ruins, daquela circunferência abdominal aumentada, daquela gordura localizada. Tem o depois do extremo do fisiculturismo. Que eu saí de um ponto para outro. Exatamente. Extremos total. Aham. E depois teve um depois dela entender que
uma coisa que ela reclamava muito depois que ela perdeu peso, virou fisiculturista. Mas eu tenho dificuldade em ganhar peso. Eu quero ganhar peso, quero ganhar peso, quero ganhar peso. E depois ela fez... Não, eu me acalmei. Eu quero saúde. Meio termo, eu quero saúde, eu quero estar bem, eu aceito, o meu corpo está saudável, eu aceito que o meu metabolismo é assim, e eu já não estou preocupada com peso. Quando eu ouvi essa frase dela, eu digo, ai, que coisa linda. Ela chegou no nível máximo agora. Isso, a maturidade de chega, evolução. né? É isso que eu falo, assim, a gente vai evoluindo, porque naquela fase lá que eu tava gordinha, eu tinha 19 anos, né? Então eu vim até os 19 anos comendo tudo errado. Lanche, né? Eu trocava almoço por sanduíche, eu fazia 2 refeições por dia, e aí à noite não era sanduíche, mas era pizza, tinha sorvete praticamente todo dia. Então, assim, eu entendo o outro lado. Sim. Porque, para mim, aquilo dali era o meu normal, era comum. Mas eu era uma pessoa doente. Só que eu entrei nessa de mudar naquela época por estética, né? Porque eu nunca me senti bonita, eu era uma adolescente que eu era aquela pessoa que sentava do meio para trás e eu era aquela que ficava no grupo das pessoas que sobravam. Totalmente introspectiva, porque eu me sentia feia, né? Então, a musculação entrou para isso. E a alimentação, ela veio porque eu percebi que só a musculação não resolvia. E nessa mesma época coincidiu de... Conhecer pessoas. Conhecer pessoas na academia, eu observar o movimento de trabalho que tinha no mercado. Eu estava entrando na época do vestibular, foi quando eu decidi fazer nutrição. Só que a nutrição, eu falo que ela veio para mim, mas não foi uma decisão minha, ela foi um presente dos céus. Porque eu botei o joelho no chão para Deus e falei, eu tenho que saber o que é que eu preciso fazer na minha vida. Cobrança da mãe, do pai, porque eu tinha feito vestibular para medicina, né? E meu pai médico, eu queria ser mais uma médica na família, por pressão, né? Por pressão, não era uma coisa que eu realmente queria. E aí foi quando eu botei o joelho no chão e falei, Deus, me mostra o caminho. E aí Deus é rápido, né? Porque a gente, quando se abre para ele mostra muito rápido. Em uma semana eu entendi que eu tinha que fazer nutrição. Pronto, então aí nessa época foi onde coincidiu de entrar no fisiculturismo, porque a minha busca era estética. Conheci pessoas no meio do caminho que me levaram para esse lugar. Só que o fisiculturismo, ele tem muito, assim, da questão do uso do esteroide anabolizante. Eu lembro que na época... Off-label, né? Eu lembro que na época eu dizia assim, eu preciso provar para mim que dieta e treino funciona. Então, eu fiz 4 campeonatos sem nada. Então, hoje eu posso dizer que funciona, sem nada. Só que existia uma dedicação 100%. Pesar tudo, tem que comer quantas claras na refeição? 7? Vou comer 7 comer claras. na hora certa. Na hora certa. Dormir, e assim, enfim. Nessa época, eu ainda lembro, que serve de exemplo para todo mundo aqui, que eu dizia, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, era toda a desculpa que eu podia dar, só que meu treinador na época, ele dizia assim, você vai dar todas as desculpas, porque você nunca vai ter tempo e nunca vai ter dinheiro, mas se você quiser fazer, você vai fazer agora, né? Então, mesmo com toda a dificuldade, a coisa aconteceu. E aí, vamos lá, encerrei minha carreira de fisiculturismo em 2017, foi meu último campeonato, e eu tentei voltar em 2018, mas ali já não era eu. Foram quantos não anos? Se sentiu, já né? não me senti Você mais. Fazendo? Eu fiz 7 anos. 7 anos, competi olha. 7 anos. Aí, em 2018, eu tentei voltar, não dei conta. Porque eu estava subindo muito o nível. E eu tinha que jogar pesado, e eu não queria. Porque eu comecei a me perceber como ser humano. E eu disse, isso é muito agressivo pro meu corpo. Eu posso querer ser mãe, né? Posso. Apesar de que, assim, eu conheço várias atletas que não tiveram problema nenhum para engravidar, inclusive com idade avançada. É o momento. Né? E aí eu percebi assim, eu falei, não dá para mim mais. E aí eu entrei em depressão. Né? Por quê? Porque eu falei, quem sou eu agora? Eu fiquei 7 anos sendo fisiculturista. E agora, eu sou quem? E aí veio aquela questão da descoberta, vamos lá, retiro espiritual, vamos fazer terapia, vamos fazer coach. Aí eu me formei em coach. E tudo isso, assim, trabalhando, né? Com certeza, Mesmo vai com a agregando. depressão e tudo mais, continuei. E o isolamento foi, né, bem próximo de tudo. Foi. Teve esse isolamento aí. Aí veio aquela questão, a virada de chave da saúde, pandemia, né? Foi onde eu falei, não, agora vamos trabalhar em cima do que do que realmente importa. Do que realmente importa. Porque o meu corpo, ele estava
musculoso, entrou a pandemia, a gente ficou 3 meses sem academia, eu perdi 5 quilos de massa magra. Então, ali me trouxe uma consciência do seguinte, o corpo é transitório. Você não é forte, você está. Você não é magra, você está. Tudo pode mudar a depender da circunstância. É verdade. Né? Então, eu comecei a perceber isso. Agora, a saúde é inegociável. Não ali tem você como. pode estar sempre com muita saúde. Exatamente. Aí você vai plantar. Então, eu sempre me perguntava assim, como é que eu quero estar daqui 5 anos, daqui 10 anos? Aí veio aquela questão, né? Se eu quero estar bem daqui 10 anos, eu preciso começar a plantar agora. É a pergunta que eu sempre faço para o trabalho, para a saúde, para relacionamento. Eu não vou entrar num relacionamento que eu sei que ali não vai ter futuro. Eu não perco meu tempo com isso, né? Então, a gente precisa pensar. Eu quero estar, como é que eu quero estar daqui 10 anos? É isso que eu ensino no consultório também. As pessoas precisam entender que precisa parar para pensar no que elas estão fazendo hoje. Se está de acordo com o que elas querem para a vida delas. Então, foi o que eu fiz. Eu me resgatei, assim, depois da pandemia. 2021 foi onde eu percebi que a coisa precisava mudar para mim, para que as pessoas que me buscassem tivessem, assim, um acolhimento melhor. E aí foi onde a coisa começou a funcionar. Daqui para frente é saúde, né? Foi o que eu te falei. Eu me sinto bem no meu corpo, eu me reconheço. Antigamente era uma briga absurda para que eu ficasse forte. Eu quero ficar forte, eu quero ficar grande, eu quero pesar mais. O meu corpo não passa de 63 quilos, não adianta. Eu quero ficar nos 55, mas ele insiste no 56, não 57. Adianta. É 56, 57. Preciso voltar para minha nutricionista para ficar com 55. Aí é aquela estratégia, né? Se você quer mais, estratégia. E ter paciência, né? Porque é aquela história, eu quero rápido. O que você vai ganhar tendo coisas rápidas, né? É verdade. É muita história. Não, é porque é muita história. Esse tema emagrecimento, a gente pode fazer um podcast eterno falando sobre emagrecimento. É uma doença. Vamos botar, então, umas coisas assim. Não, eu preciso contar uma história recente que aconteceu com Bela. Bela teve um surto de uma infecção viral na sala dela. E os amiguinhos pegaram. E, assim, 10 dias doente, né? E Bela, por ser muito planejada, a programação metabólica fetal, a gravidez inteira, né, a amamentação. Então, assim, ela sempre foi suplementada, ela sempre comeu comida de verdade. Ela nasceu muito privilegiada nesse sentido, porque já tinha essa informação. A mãe já tinha essa informação, né? E aí, ela adoeceu. Ela pegou o tal do vírus. Ela foi a criança que menos ficou doente na sala dela. E é horrível a tal da mão pé boca, porque eles ficam sem comer, né? Cheio de afta, meu Deus. E ela não sabia como lidar com aquela dor, nada passa, né? Então ela gritava, ela corria de um lado pro outro da casa, olhava pra mim e fazia, você, ó. E eu sem entender nada. Porque filho, quando fica doente, só quer colinho de mãe. E dessa vez ela não me queria. Nossa. Ela, amiga, o que é que eu faço? Eu desesperada, eu fazia, minha filha não me quer, onde é que eu tô errando, né? E aí, assim, ela ficou doente só 3 dias. E esse vírus, ele tem um ciclo de 7 a 10 dias. Em 3 dias ela tava ótima. Sim. E aí eu cheguei pra ela depois que ela melhorou e eu fiz, filha, por que você tava chateada com a mamãe? E ela fez, porque você sai todo dia de manhã pra tilar o dodói das pessoas e você não tilou o meu dodói. Caramba. Por isso que eu fazia assim. Caramba, quantos anos? 2 anos e 7 meses. 15 anos tinha aquela menina. Aí eu cheguei pra ela e eu fiz assim, filha, olha, preste atenção. Muito ômega 3. Rapaz, eu acho que passou um pouco essa suplementação. Deixou a menina avançada demais. Aí eu disse, filha, olha, preste atenção. Muita atenção. Esse dodói, ele é inevitável. É um vírus, é um bichinho que fica no ar, né? Seus amiguinhos tiveram. Mas ele dura muitos dias. Ele dura 10 dias. A Bebel só ficou 3 dias doente. Passou muito rápido em você. Sim. Sabe por quê? Porque você não chupa pirulito. Você não come açúcar, você só come frutinha, verdura, ovinho. E comecei a falar o quanto que ela era, o quanto que ela era, por que era tão bom ela comer aquilo. Eu disse, a mamãe tá cuidando de você desde antes de você nascer, quando lhe deu esse tipo de comida, os seus suplementos. Ela, vou tomar meus suplementos. Já saiu correndo para tomar os suplementos. Né? Porque ela entendeu que ela estava melhor mais rápido por causa do estímulo
estímulo que é dado, Isso. né? Aí ela lembrou da minha mãe, né? Que morreu com obesidade, em distúrbios, várias doenças vinculadas à obesidade. Aí ela fez, ô mamãe, aquela barriga da vovó quis, é por isso que agora ela tá no céu, né? Era uma mistura de quero rir, quero chorar. Engraçado que ela Inocência, entende, né, né? da É criança, importante ela a gente entende. explicar. Eu A vejo... gente tem que falar com a criança. Não dá pra gente falar com a criança Ela tem um como, de 4. Ela fala né? a história gente do tem que sanduíche, explicar. ela fala pro de 4 e eles E a gente tem que entendem. falar Mas como adulto, Posso gente. falar, E a gente os minimiza, meus né? pacientes são crianças. Eu falo desse jeito. A gente desenha desse jeito. Né? Os nossos pacientes, né? Com certeza. lá É em casa engraçado, a gente tem que educar explica dessa forma, explica tudo. Tem que explicar. Pra entender. Tem que explicar. É bem complicado. É muito Emagrecimento é coisa. Olha, pra falar em emagrecimento, fala um pouquinho desse novo projeto. Eu vou dizer novo projeto porque ele é bem recente, né? sim. Seu, desse grupo. Minha comunidade. Sua comunidade. Fala um pouco. Minha comunidade é o seguinte, ela foi pensada, né? Eu fiquei pensando assim, de acordo com a demanda, né? Que a gente tem o Instagram aí como referência, né? Os seguidores estão ali dando sempre o feedback, caixinha de pergunta. E eu percebia muito que as pessoas se sentiam incapazes de atingir um objetivo. Eu falo que eu trabalho emagrecimento, mas por trás desse emagrecimento tem um resgate de saúde, de autoestima, né? Mas o emagrecimento é o que atrai as pessoas, né? Então, eu boto essa palavra na frente, mas por trás tem outra coisa. Então, o que eu percebi? Exatamente isso, e veio a calhar, né? Que a gente está nesse assunto de explicar. As pessoas precisam entender por que ela precisa comer certos carboidratos, proteína, gordura. Então, a comunidade ela veio como uma escola. Eles têm, né, disponível o material dietético, né, um planejamento que é uma base para que o grupo tenha acesso ao que pode comer. Uma educação, né? Isso. Uma educação. Uma educação, é uma escola. Tanto que eu chamo a escola da Tisté, comunidade da Tisté. E a Tisté, ela veio por causa de crianças, né? Os filhos das amigas me chamam de Tisté. E aí eu associei o tia com a tia da escola. Porque a tia ensina, né? E aí pegou o Tisté, ficou. E lá eles têm disponível, né, um plano alimentar para eles se basearem no que comer em todas as refeições. Esses planos, eles têm uma base de cálculo, né? Cada plano, eu coloquei lá de 1.400 a 2.000 calorias. E eu ensino eles como calcularem a própria dieta. Né? Realmente é um ensino, é uma educação. Base suplementar, coisas que todo mundo deveria tomar. A gente sabe que tem um básico, então esses básicos, eles vão entendendo o que é que precisa ser feito. E temos a comunidade no Telegram, onde todo mundo se ajuda. Então, as meninas trazem, eu falo meninas porque tem um menino e muitas meninas, né? Mas é aberto para todo mundo, quem quiser entrar, homem e mulher. E lá a gente troca informação, a gente se ajuda, a gente se apoia, porque um dos grandes fatores que fazem as pessoas desistirem é o falta ambiente. de apoio. É o ambiente. Isso é fato. Você tá ali num lugar que tá todo mundo comendo tudo e você quer mudar, você não sente apoio porque você é apontado, porque você não tá vivendo, deixa de besteira, come só hoje, sendo que essa pessoa quer sair desse lugar. Eu passei por isso, né? Eu também. Todo mundo. Eu também. Todo mundo Cadê o passou. apoio? Então, Todo no mundo passou. grupo, as pessoas se apoiam. Essa é a parte boa. Viajam, perde o foco, aí volta pro grupo. Aí, no grupo, a gente diz, tá tudo certo. Caiu, Vamos levanta, recomeçar. vamos embora. Que legal. Né? Então, né? é massa, assim. O grupo tá aberto, né? Quem quiser entrar, né? Já esteja aí convidado. Como é que Adoro! faz? Como é que faz? Como é que faz para entrar em contato? Lá no Instagram, na minha bio, tem um link que você vai Eu ter vou entrar. acesso. Ela é Você minha vai ter nutricionista, acesso. tá? Mas eu vou entrar. Nossa, Muito legal. A gente Muito tá legal tendo muita isso. resposta boa. Isso é ótimo. Uma pessoa que queria engravidar já engravidou. Olha, que Né? lindo. Porque a gente está trabalhando um processo ali de desintoxicação do É. corpo, né? E Gente, aí o emagrecimento, ele tá ligado a tudo. Eu tenho uma Isso. paciente que hoje, ela tem 16 anos. E ela veio para mim, há uns 3 anos atrás, com doença autoimune importante. Não é emagrecimento, mas é ensinar a comer, porque a gente sabe que a inflamação ela começa pela boca e ela Sim. pode ser um gatilho para quem tem doença autoimune, Sim. né? Com certeza.
E aí ela foi aprender a comer e tal, mas você imagine, ela estava entrando assim, né, na adolescência, todos os amiguinhos que nem têm consciência alimentar, ela com dor da cabeça aos pés, doente, fadigada, precisando fazer escolhas alimentares diferentes daquele grupo. Sim. Ela começou a se sentir um peixe fora d'água, numa fase que é muito difícil de lidar com as emoções. Né? E aí ela começou o tratamento, e ela ficou super bem, e manteve um tratamento um tempo, e depois ela sumiu. Depois ela voltou no consultório e ela chorava tanto, falando justamente isso. Eu quis mudar, mas eu sofria bullying, né? E para um adulto que já tem uma maturidade, ouvir certas coisas, que besteira. Agora, para uma adolescente que está iniciando, né, nessa fase, é muito complicado. Mas, assim, a minha vontade era botar aquela menina no colo, né? Conversar. Ela amadureceu muito cedo por causa da doença dela. E aí ela voltou e disse, não, doutora, ninguém mais vai me tirar do meu caminho, porque eu não quero voltar a me sentir assim. Sim. E quando eu estava fazendo o tratamento, eu estava muito bem, né? E aí, assim, veja como é difícil a gente querer evoluir, ser o primeiro a querer evoluir num grupo. Porque os grupos, eles geralmente, eles têm as mesmas opiniões, as mesmas ideias, os mesmos hábitos, né? Quando você não sai na sexta-noite porque você quer treinar sábado de manhã logo cedo, você vai ouvir mil piadas. Mil piadas. Eu, beleza, quando chegar no domingo que eu lhe chamar pra praia, e você disser que não vai pra praia comigo, eu já vou entender. Essa é ótima. Mas, olha, foi difícil. Eu comecei mais ou menos com essa idade, com 19 anos, a me desvincular do que eu vivia. Mesa do bar. Eu saí de vários grupos, né, que não iam me levar para o lugar que eu queria. Então, mesa de bar, de sair para beber vinho todo final de semana. Eu bebia, eu consumia muito álcool. Eu era aquela adolescente meio rebelde, sabe? Fui resgatada pelo esporte. O esporte salva vidas. Ele ensina disciplina. A gente tava falando isso antes de começar a gravação. Fui resgatada. Do jogo, né? Não, o esporte, ele salva, ele motiva. Ele também, ele proporciona a gente uma sensação de bem-estar que tira a gente dessa loucura da vida, né? Dos nossos afazeres. Ele ensina tudo. Ele ensina você a lidar bem com o outro, ganhar e perder. A trabalhar em grupo. Trabalhar em equipe, né? Respeitar o outro. E você encontra outro grupo, né? Eu saí de um grupo, mas encontrei outro. E esse outro grupo me fez crescer profissionalmente, como pessoa. Tudo. Hoje eu tenho amigos incríveis, né? Dentro do esporte eu me destaquei, né? Tanto que eu conheço pessoas muito boas hoje, né? E a vida é isso, né, minha gente? São ciclos e ciclos, a gente tem que entender isso. Não é porque você deixou de gostar dos seus amigos antigos, é porque hoje você tem outras prioridades. Eles foram importantes, são maravilhosos, nutrem um carinho muito grande, mas não cabe mais na sua vida. E assim, a vida é essa. Né? E aí? Escolhas. É tanta coisa de emagrecimento. É porque, assim, quando a gente fala de emagrecimento, a gente estava falando e mudou o assunto. Mas a questão mesmo, vamos para a parte um pouco mais teórica da coisa. A gente sabe que quando a gente passa o tempo todo comendo produtos alimentícios, produtos químicos, né, que não fazem parte da natureza, a gente está modificando o quê? O microbioma intestinal. Né? E as pessoas, elas ainda têm a falsa ideia que emagrecer é você comer menos. Vou fechar a boca aqui, ao invés de comer 4 fatias de pizza, eu vou comer uma só e vou perder peso. Só que aquele microbioma, ele está sendo estimulado pelos mesmos produtos químicos, ele não vai mudar. Né? E para quem não sabe, o microbioma é a população de bactérias que mora no nosso intestino, que é, assim, trilhões de bactérias, né? E elas precisam estar em equilíbrio para poder participar do nosso processo de saúde e evitar doenças. E aí, as pessoas que reduzem a quantidade de comida, elas estão se frustrando porque não perde peso. Eu tenho alguma doença, eu tô com algum problema hormonal, porque eu comi uma pizza inteira, agora eu só como uma fatia e eu não tô perdendo peso. Normalmente é a tireoide, né? Ainda tem essa. Aquele sacrifício. É a tireoide, ainda tem essa. Você é um essa. sacrifício. Eu tô passando fome, porque eu fico com fome ainda. Olha, entenda uma coisa. Você não mudou o estímulo. O estímulo é o mesmo. Aí você vai ensinar o que é microbioma, a população de bactérias. E eu estava até lendo esses dias uma coisa surpreendente, porque eu trabalho com muita doença, desde a imunidade frágil até doença autoimune.
E eu estava lendo justamente que quando você vai mudando essa população de bactérias, né, é um processo para você reequilibrar. E você vai criando ali aquelas células de gordura branca, né? E elas são esponjas de quê? Toxinas. E o nosso ambiente hoje é muito cheio de toxina. Respirou, tem toxina. Isso. Não dá para enlouquecer, mas dá para minimizar. Isso. E qual é a tendência? A tendência são essas toxinas entrarem na nossa corrente sanguínea e impregnar os nossos órgãos, o nosso cérebro. E aí essas gordurinhas brancas, ao se proliferar, elas estão ali protegendo os nossos órgãos como esponja de toxinas, para as toxinas não ficarem caminhando na nossa corrente sanguínea. Olhe que mecanismo de defesa incrível. Maravilhoso. Então, a partir do momento que você diminui a exposição do seu corpo às toxinas ambientais, que está também no alimento, você está auxiliando os seus adipócitos a irem embora, auxiliando no emagrecimento. Sim. Olhe que mecanismo de defesa que o nosso corpo faz. Os receptores, né? Você limpa receptor para receber os hormônios. Porque você tem ali a produção normal, só que está impregnado, o corpo está impregnado, não consegue ativar. A gente tem alguns casos maravilhosos juntas, né? Sim. De pacientes que chegaram para mim, foi encaminhado pela doutora Stephanie, chegou no consultório, testosterona lá embaixo. Doutora, eu não emagreço que a minha testosterona tá lá embaixo, mas a Stephanie disse que eu tinha que vir conversar com você. Aí eu disse, veja só. Eu jogo pra lá. A sua testosterona tá lá embaixo justamente por conta do nível de inflamação que você tem. O seu corpo tá aqui, ó, toda a sua cadeia metabólica, ele tem condições de produzir testosterona, né? Só que essa quantidade de adipócitos que estão aí há tanto tempo estão impedindo, porque dificulta a função dos seus receptores hormonais. Isso. Então, a partir do momento que a gente organiza tudo isso aqui, a gente melhora a função do receptor, que é como a fechadura, e o hormônio é a chave, seu hormônio, quando passar, vai encaixar e vai dar tudo certo. Né? Isso. E aí, de repente, o paciente volta, assim, 2 meses e meio depois, a testosterona duplicou, triplicou, e ele faz... Eu nem precisava de testosterona. O peso começou Isso a como é descer. importante, né? E eu falo assim, quando vem pra mim, que não tá com acompanhamento médico, eu falo, olha, o mecanismo agora não é nem entrar com medicação, não. É a gente tratar essa base. Aí eu mando pra Manu, por quê? Porque eu vou até o teto da nutrição. Eu não tenho competência para trabalhar com doses medicamentosas, né? Sim, sim. Então, sim. para calcular dieta. Então, povo, E pelo as amor pessoas de confundem precisa. demais, né? A gente precisa encaminhar, ter isso aí, né? Essa referência. Mas sempre dá certo, é impressionante, né? E o pior... Conscientizar as pessoas disso é muito difícil, minha gente. Por isso que a consulta dura tanto tempo. E que o que você falou, que a gente tem que estar aqui, ó, escrevendo, desenhando, explicando. Porque assim, a eles pensam que consciência, né? Entender que não é assim. Vai chegar... Eu tenho certeza que chega muito pra vocês isso. Ó, eu quero usar testosterona. Tá, peraí. Amigo, o povo vamos ver acha seus que é exames. A pessoa tá obesa, a pessoa tá, né? Aí Não, tem um mas- homem, por exemplo, começa a ter sintomas, né? De É, testosterona lógico, baixa. fadiga, Porque realmente a libido. dele está baixa pra ele. Só que ali vem toda uma questão por trás, né? Isso, É um cara que tá exatamente. obeso, que tá bebendo demais, não faz atividade Amiga, e física. não é só Enfim, isso. você observa só com a mudança. Para o profissional de saúde É. também, que não tem essa noção que a gente Sim. tem, ele vê um número ali, eita, sua testosterona tá baixa. Então, assim, é uma matemática. Mas qual o motivo dessa testosterona tá baixa? De fato, você não tem capacidade de produzir ou tem alguma coisa no seu corpo que está dificultando a sua produção? Sim. Então, sempre... E eu tenho até visto algumas arbitrariedades, porque todo mundo vê a matemática, o próprio paciente vê ali, não, doutora, eu tô tomando testosterona, porque assim, minha testosterona tá baixa. O cara só tá engordando cada vez mais, Exatamente. ele incha. É. Eu digo, parabéns, você tá fortucho, né? É. Fortucho. É. É complicado, é bem fica o complicado. colesterol, Não, né, tudo. cara? É. É um E o problema em fígado cima que do já outro. tá Eu cheio de pego muito gordura. isso, também no consultório Na de fertilidade, né? fertilidade, Os sim. homens obesos, sedentários, quando vai ver, ai, doutora, eu já passei no urologista, e o urologista disse que eu precisava tomar. A testosterona tá baixa. Eu disse, não, peraí, vamos lá. Calma. Ela tá baixa, vamos mas a gente conversar. pode arrumar outro caminho para Porque ela esse subir. não vai ser o caminho. Calma, bem né? melhor, E inclusive. aí a gente tem essa questão da interdisciplinaridade, que é muito importante, mas a gente trazer essa consciência para o paciente, ele entender Exato. que é importante fazer o acompanhamento. Gente, vamos calcular Entendeu? aqui. A sua consulta, ela dura em média, no mínimo 1 hora. 1 hora. A minha consulta dura... Eu já fiz consulta de 3 horas. Eu já De fiz 1 de hora 2. até 3.
a sua também é gigantesca. Uma hora e casal, meia. Né? Minha gente, Duas pessoas na minha frente. Agora na vocês vezes, imaginem né? uma hora de consulta no mínimo. Uma hora. 3 horas de consulta. Você vai conseguir fazer isso com um profissional só? Tudo isso? Não dá. Não. E nem é Não pra ser dá, assim, não E dá. nem- A gente não tem condições nenhuma. Até o nosso corpo, né? Cada órgão tem uma função, não tem Sim. como. E Você não veja, pode ser especialista olha, em quando a tudo. gente fala em emagrecimento, a gente está falando de fertilidade, de qualidade. Não é só a questão de conseguir engravidar. É a questão de você ter um bebê com saúde. Sim, vai muito Né? mais além Qualidade do que só, dos óvulos, qualidade conseguir dos engravidar. espermatozoides. Todas as doenças crônicas. Aí eu morro de A medo de epigenética, infartar. né? O silenciamento dos genes. Eu Exatamente. morro de medo de infartar. O que é que você está fazendo para não infartar, já que você tem medo? Porque quando a gente tem medo, a gente tem que afastar esse medo. Aham. Eu não vou ficar assim, eu tenho tanto medo de infartar. Vou ficar aqui de braço cruzado, esperando a sorte me pegar. Credo. Vamos fazer alguma coisa para não infartar. Sim. Ai, tenho pavor de câncer. Não, A doença que eu tenho olha, pavor é câncer. sabe De que uma você está coisa? fazendo para não ter câncer? Porque se tem pavor de É. câncer, tá aqui no sorvete, ó. Poxa. Mas é o conhecimento, né, amiga? Por isso que a gente tá aqui. É o conhecimento, é trazer informação sempre. O que eu acho que vocês devem pegar também esse perfil, assim. Tem muito paciente que está no sobrepeso e está com obesidade e para ele tá ótimo. Sim. Não tá sentindo nada. É. Não, mas eu não tenho nada. Olha, meu colesterol é normal. Porque a gente não Isso. pega o paciente assim. A minha mãe morreu com colesterol normal. Caramba. Olha, minhas taxas são ótimas, doutora Eugênia. Aqui, ó. Tô saudável. Se gabando, entendeu? É. Mas tá todo inflamado na sua frente, né? Não sinto nada, não tenho nenhuma Ô, amiga, doença. isso é tão Ainda. Você vai esperar Ainda. manifestar. Isso é importante a gente Você trazer, sabe- porque o paciente tá olhando ali, gente. Os exames Isso que laboratoriais você- não acredita no que você tá falando. Isso que você está falando Né? é Tem que ter surreal. cuidado. Porque é mais uma coisa que eu tento propagar informação, né? Na promoção de saúde que a gente faz. Entenda que o exame de sangue, ele é um exame complementar ao seu diagnóstico. O exame clínico, né? E você também aprende isso na nutrição. O exame clínico, ele é primordial, né? É. A clínica, ela é soberana. Total. E se eu estou olhando a sua obesidade a olho nu, você já está doente. Uhum. Entendeu? Então, se eu for pegar os seus exames que estão com níveis de referência dentro da normalidade para o mundo de hoje, e é normal um mundo intoxicado, um mundo obeso, um mundo ansioso, Isso. né? Então, se eu pego os seus exames de sangue dentro da normalidade, mas você está na minha frente doente, e eu pego outro paciente que não está obeso, que tem os exames iguais aos seus, você quer me dizer que o seu nível de saúde obeso é igual ao daquele que não está obeso? O seu exame é só complementar aquela informação. Sim. Né? Então, as pessoas precisam entender que a doença ela também aparece no olho. Sim. Não é só quando você pega ali... O exame de sangue não é uma foto da sua saúde. E é por isso que você vai no médico. Se não você fazer exame de sangue, você não precisava ir no médico. Você sabe matemática, né? 10 é menor que 50, tá tudo certo ali. Isso Mas que o que é você que esse falou- 10 quer dizer na sua saúde? Isso que você falou me faz lembrar, assim, fazer o link com a avaliação física, né? Sim. Porque muitas vezes, o que o adipômetro mede? A gordura subcutânea. E homem coloca muita gordura para dentro, né? Visceral. Homem faz muita gordura visceral. E aí a gente vê a circunferência abdominal aumentada e o percentual de gordura dele tá normal. Acontece, né? É um pouco raro acontecer isso, mas acontece. Então, ele acha que está saudável. Porque a gente faz uma média assim, dentro da teoria, mulher tem que ter o percentual de gordura abaixo de 25, né? 1/4 do peso no máximo, e homem até 16, tá? Então, essa é a média que a gente considera quantidade de gordura Engravidei saudável. com 14%. Ó. Conte se eu tô mentindo. É verdade, Conte. é verdade. É verdade, porque ainda tem esse mito. Será que o percentual de gordura baixo faz você Menstruando parar todo de mês, né, menstruar? Nutri? Você que é Eu acho minha. que, na verdade, minha é o perfil de cada um, nutricionista. né? Esse percentual de gordura amiga. para você É o não contexto. influenciou Sim. na sua questão da sua fertilidade, na sua ovulação, no seu ciclo. Sim. Mas sabe o que né? eu ainda acho? Que não é nem o percentual de gordura, é o nível de nutrição que você tem. Sim. Porque se você tem um percentual de gordura baixo, mas você é nutrida, é diferente. Entendeu? É o Porque também a cenário. gordura, ela também É. é base, né? Saúde é Colesterol não contexto, necessário. amiga. Isso. Lógico. Isso. Se eu não tiver colesterol, eu não faço De testosterona, não estradiol. faz estradiol, Como não é que eu faz vou grudar meu progesterona. bebezinho no útero? Exatamente. Entendeu? Então, é muito necessário avaliação contextual. Isso. Né? As pessoas, elas querem, assim, um único motivo. Veja que coisa difícil. Eu recebi essa semana um casal de idosos médicos.
com mais de 70 anos. E ela com fibromialgia. Você ensinar para um médico muito antigo a importância do alimento é surreal. Não entende. É surreal, Não né? entende. Né? Quando eu fui contando tudo o que estava acontecendo, ela fez, eu como tudo errado. Eu disse, por isso que está doendo. Por isso que a senhora sente dor no corpo todo. Você vê que dó, né? Às vezes a pessoa quer fazer E assim, certo, toma, aí sabe. você toma analgésico toda hora. E quando eu disse assim, mas se você parar de comer isso aqui todo dia, não, mas como um pouquinho, mais um pouquinho, 5, 6 vezes no dia é muito. Se você parar todo dia, suas dores vão reduzir. Aí ela ficou olhando pra mim, e aí eu comentei que eu tinha doença autoimune, que eu tomava vitamina D há 10 anos ininterruptamente. E o marido dela fez, mas será que seu corpo não tá viciado em vitamina D? E ele também médico. Eu fiz, vamos pensar no vício. Quando você precisa tomar um analgésico todo dia, o seu corpo ele tá de uma certa forma viciado, porque aquele analgésico está precisando estar ali para silenciar uma dor que você não está agindo na causa. Sim. Agora eu queria que o senhor resgatasse o Guyton, Fisiologia Humana, e lembrasse que a vitamina D faz parte da nossa bioquímica. Então, o meu corpo ele nasceu viciado nela. Mas, em virtude dos meus polimorfismos genéticos, do meu DNA, com características muito particulares para a doença autoimune, eu não tenho quantidade suficiente de vitamina D para poder manter minhas dores silenciadas, minha doença silenciada. Isso. Então, eu tenho que suplementar, ainda mais no mundo de hoje. Do mesmo jeito que o meu corpo nasceu viciado em hormônio tireoidiano. Nós produzimos. A partir de um momento, eu parei de produzir na quantidade adequada, também uma característica do meu DNA, e eu preciso repor esse hormônio todo dia. Então, entenda o que é ter um corpo viciado. Essas coisas compõem o nosso corpo, senhor. Alimento compõe o nosso corpo, vitamina e mineral compõem o nosso corpo. A medicina que também foi me ensinada, não foi só ao senhor, foi uma medicina que me ensinou a sintomático. Vamos botar para dormir esse sintoma. Vamos melhorar a qualidade de vida de alguma forma. Mas vamos para a base do Guyton, vamos resgatar isso aí, porque o Guyton, ele não mudou, tá lá a vida toda. Verdade. A forma como foi passado pra gente é que foi uma manipulação de medicamentos. Isso. Né? Então, se a gente resgata isso aí, o senhor vai entender o que é estar viciado ou não estar viciado. É a Nascemos transformação, viciados em Teve um vitaminas final feliz minerais. essa história aí? Teve. No final, o bichinho me abraçou e disse assim, me perdoe argumentar tanto. A gente vai fazer o tratamento. Mas eu disse, olhe, a ciência só evolui com argumento. E ele, professor da universidade, Olha se ele não ia fazer arguição comigo. Mas olha que legal que você trouxe pra ele. Eu Nossa, tenho certeza que vai mudar a vida dele. E ele vai amém. conseguir mudar Sem a vida de dúvidas. muitas outras Sem pessoas. dúvidas. Estudantes, professor. Sem dúvida. Né, da universidade, Não, parece que ele não gente. ensina mais, não me lembro ao certo, porque eu só recebi uma vez até agora. Ah, tá. E não sei se ainda eles clinicam, talvez muito pouco, né? Mas é Sim. transformador. Mas assim, Sempre ele que você ouviu. muda, você traz um conhecimento, você não muda só a vida daquela pessoa, É. gente. E foi É uma um conversa ciclo. muito boa. É de quem tá ao sabe? redor. Eu né? primeiro, eu fiquei muito honrada em receber eles no meu consultório, né? E segundo, assim, pedindo muito direcionamento para Deus, da forma que eu ia conduzir para ensiná-los sem que eles se sentissem machucados. Ofendidos, Demais. E assim, foi uma consulta A de sensatez, 2 né? horas e meia, mas foi fantástico. Foi fantástico. Ela atenta, querendo ouvir, querendo entender. Sim, Ele até as fez um trocas, questionamento sobre a melatonina. Ai, mas eu vi tanta coisa ruim da melatonina. Eu disse, mas eu deve ter visto isso há uns 20 anos atrás. Porque, assim, se o senhor for, bote lá nos sites importantes, né? Melatonina, SOP, melatonina, sono, melatonina, câncer. O senhor vai ver que, como ela compõe o nosso corpo, ela é importante. Envelhecimento. Mas algumas doenças, alguns desequilíbrios vão precisar de um pouco mais de melatonina. Aí ele começou a falar da história da indústria farmacêutica e tal. Eu disse, tá vendo que o senhor já está mais antenado? Legal, né? Né? O senhor está vendo que sempre vai ter um conflito de interesse, né? Então, a gente tem que parar para pensar nisso daí. Aí já vou mudar o tema. Deixa eu fazer uma pergunta lá pra ela. É o seguinte. Quando a gente tá falando de emagrecimento, e assim, eu acho que você deve pegar isso no consultório. Aquela pessoa que atingiu o objetivo dela. Isso. Né? Isso. Chegou lá, você traçou o planejamento, você faz a sua avaliação e tal. E aí, você sempre faz um planejamento de tanto tempo, né? E aí, vamos dizer que a pessoa
conseguiu, atingiu e chegou ao objetivo dela do emagrecimento, né? A importância de manter, porque eu acho que isso também é uma coisa para a gente trazer para as pessoas de uma forma muito consciente de que a gente precisa estar acompanhando a vida toda. Né? E que a gente precisa... Doutora Eugênia. E que a gente precisa estar mudando. Deixa eu perguntar. Inclusive, os nossos objetivos, os focos, né? Claro. E a dieta. Não, a gente se perde. Pausa, bora fazer em 2 partes? Joia. É muito assunto, Não é? Mas é muito interessante você falar isso, porque assim, as pessoas estão acostumadas a fazer dietas restritivas. Essas pessoas que fazem dietas restritivas, elas até conseguem um resultado mais rápido, mas não conseguem manter. Então, o que eu percebi? Eu já fui nutricionista de várias fases, tá? Eu falo que eu sou uma Stephanie antes e depois de Cristo. A gente encontra ali o caminho adequado para as pessoas entenderem. Tem uma coisa que eu já comecei a implantar, já tem um tempo, que é ter uma dieta diversificada. As pessoas já começam o processo de emagrecimento entendendo que elas precisam aprender a comer, né? Então, ela chegou no objetivo, dali para frente eu digo, o que você quer mais? Porque, às vezes, ela só quer emagrecer, só porque ela emagrece, ela se empolga. Agora eu quero definir. Agora eu quero correr triatlo. Agora eu quero definir. Aí vai. Só que aí a gente chega na definição. E aí, vai pra onde agora, né? O segredo é estar sempre atrás de um objetivo. Agora eu quero engravidar e depois eu quero recuperar tudo de novo. Mas é legal, porque assim, eu tenho um paciente que tá comigo, eu atendo há 8 anos. Tem paciente que tá comigo há 7 anos. Eu não lembro dos primeiros, mas pelo menos 7 anos. Mas eu tô com você eu tô há 7 anos. Idas e vindas, né? Eu também. É mesmo. 2015 a gente se mesmo. conheceu. Gente, eu devo estar com você desde 2014, de quando você começou. É mesmo. Cara, minha filha, eu sou das comecei em antigas. 2014. Ficar tudo Nossa. velhinha, lindas, juntas. Pois é. Aí o que acontece? Pessoas que já têm um direcionamento, que já chegaram no objetivo, voltam para, por exemplo, eu tô mantendo, mas eu quero ficar melhor pro verão. Estratégia, né? Porque essa pessoa já sabe o que tem que fazer. É a cerejinha do bolo, é uma estratégia. coisinha. É muito legal isso. Quando você bota carboidrato demais pra mim, eu já fico morrendo. Carbofóbica. Vai comer macarrão de noite. Tem certeza? Tenho. E aí eu vou e como, porque eu sou... E é interessante. Não, mas eu sou obediente. Bloqueios. Não, mas veja, a gente cria uns bloqueios durante a vida. Você queria Quando você tá ganhar acostumada. peso, eu queria ser magra a vida inteira. Então, quando eu consegui ficar magra, e assim, eu ouvia muito que, como eu venho de uma família de obesos, de hábitos muito ruins, dos 2 lados, né? Eu ouvia das primas. Não, mas não se preocupe não, quando você engravidar, você vai ficar igual a gente, gorda. Gente. Né? Como se toda história fosse igual, né? Oxe, quando eu tava grávida, era todo dia que eu acordava pra malhar, eu ouvia aquela prima dizendo que eu ia ficar igual a ela. Eu falei, vou malhar. A barriga aqui, ó. Aí, 1 hora de escada. Contas, depois da gestação, ficou melhor do que antes. Melhor do que Ficou melhor, antes. Treinando na sala de casa, sozinha, isolamento social, com bebê. Chorava, mamava, parava o agachamento, voltava pra agachar. Eu digo, eu vou fazer o melhor que eu posso. O resultado final, nem sei qual é, mas eu vou fazer a minha parte. Isso. Né? Esse é o problema da maioria. Porque, assim, eles querem um resultado e aí ficam naquela ansiedade de querer, de ter Não desfruta o caminho. Não desfruta. Gente, Você tem eu que amei fazer. o caminho. Não vou mentir. Você tem que fazer. E isso lembrou uma frase, né, que eu já vi aí em algum lugar. Eu disse assim, você não quer... A pessoa não quer emagrecer, porque ela tá magra, Era disso que né? eu ia falar. Era disso que eu ia falar. A Olha pessoa aí. não gosta do processo. A maioria das pessoas não gostam do processo de emagrecer. Isso. Ela quer estar magra. Isso. E ser emagrecido, né? Eu Ainda tenho tem uma essa. frase importante Entendeu? que me foi passada quando eu era atleta. Eu tive um coach na reta final, né? No meu último campeonato, eu tive um coach me acompanhando durante 40 dias. Por quê? Eu entrei nesse campeonato com um objetivo. Eu sempre fui muito intencional, né? Então, eu não fui fisiculturista para ser fisiculturista. Eu queria entrar numa alta performance, me superar, me destacar profissionalmente e aprender para aplicar isso com as pessoas, né? Então, eu tinha vários motivos para estar ali. Aí, à medida que eu ia fazendo, eu ia ficando melhor. Então, eu percebi que isso estava me ajudando, por isso que eu fiquei 7 anos fazendo, né? Não foi nem vaidade, foi uma intencionalidade. E aí, no último ano, eu tive esse coach, porque eu falei, cara, eu preciso mais uma vez jogar esse jogo e cair fora, né? Eu já estava meio que certo que eu ia encerrar. E ele me falou uma frase, porque todo dia eu dizia para ele, eu não quero mais não. Vou desistir, vou desistir. Aí ele falou, ou você ama o processo,
ou você não vai conseguir nada. Então, todos os dias você vai ter que dizer, hoje é mais um dia para eu chegar no meu objetivo. Porque ele disse, você tem que lembrar porque que você começou. Naquele momento, era a virada de chave para eu alavancar minha carreira. Então, eu tinha que participar daquilo ali. Porque as pessoas precisavam entender que existia uma Stephanie, que era nutricionista, que era campeã, e que ali eu estava indo no meu ápice, né? Eu cheguei no auge, eu fiz um corpo incrível. E ali eu fui mantendo e tudo que eu aprendi eu ensino, né? Então, eu acho que essa frase aí de dizer ame o processo foi o que virou minha cabeça. Ame. Vai ser sofrido no começo? Vai, mas você vai chegar em algum lugar. Né? O processo de fazer uma faculdade é extremamente doloroso. O que a gente sofre? Olha, né? Tudo na nossa vida, eu digo muito, a minha frase é escolha o seu difícil. Tudo é difícil. Tudo é Tomar difícil. decisões é difícil. Construir alguma coisa é difícil. Sim. E o que é que motiva a gente a acordar todos os dias para fazer alguma coisa? É o processo da construção, né? Então, eu quero chegar lá, eu quero fazer profissionalmente. Eu quero o meu consultório. Eu quero parar de dar plantão. Eu quero reduzir a quantidade de pessoas. Eu quero poder ensinar mais gente. Para eu ensinar mais gente, eu vou ter que preparar aulas, eu vou ter... Então, assim, tudo é difícil. Tudo é um difícil. processo de construção. Criar filhos é difícil. Engravidar. Gente, engravidar. Ontem eu postei um vídeo incrível. Super difícil. Quantos milhões de espermatozoides para só um conseguir Maravilhoso um óvulo aquele pra vídeo. Olha, grudar? você me O povo acha lembrou que naquele engravidar vídeo. É fácil. Eu me lembro, todas as pessoas chegam lá no consultório, eu digo, olha, veja, não é fácil engravidar, doutora, mas tem tanta gente no mundo, não sei o quê. Veja, mas não é todos fácil. nós somos um milagre, minha gente. Porque é super difícil super engravidar difícil. naturalmente. É Se super for difícil. É bem estudar o processo, selecionado, né? todos nós surreal. somos Cara, a um gente é milagre. campeã, hein? Demais, todos Já nós. nasceu E é vencendo. isso, e ele fala isso, né, no ele vídeo. fala E isso no Deus vídeo, tem uma promessa emocionante, maravilhosa para cada um de emocionante. nós. Cara, é muito A gente bom. tá aqui por isso. E, né? se a gente para de evoluir, a vida ela perde o sentido. Vocês pararam para prestar atenção nisso? Tem gente que chega para mim e faz assim: mas você já tá na academia. Mas você já tá super bem, né? Já tá satisfeita. Tá Eu ótimo, digo, não precisa mais nada não, né? Eu digo, mais nada não, você tá ótima, né? O que é que precisa? Precisa. Eu tenho que precisar de alguma Tem que coisa para precisar. querer estar aqui Tem todo que- dia. Isso. Né? Esse é o Então, nosso propósito. qualquer coisa, gente, uma besteirinha que a gente De se apegue tudo. ali para evoluir é importante. Né? Então, isso fez muito parte da minha vida depois que eu tive Bela. Quando você tem um filho, você se olha no espelho e faz: quem é você? E era uma coisa que a minha família, como eu me cuidava muito já há 10 anos, a minha família toda tinha muito medo. A minha mãe dizia muito: filho, eu achei que você ia ficar deprimida na gravidez. Eu amei gestar. Olha aí. Amei, tanto é que eu quero mais 2. Eu Se acho- preparem! Vamos correr, minha filha. eu acho que eu também quero. Bora, vamos embora organizar esses meninos. E aí, assim, quando Bela nasceu, que eu me olhei, eu fiquei surpresa com a minha reação, porque eu achei também que eu ia me desesperar, eu não me desesperei. Sim. Você E curtiu eu aquela curti, fase. menina, eu curti assim, acordar de manhã, me desafiar, treinar, ainda estava muito dolorida, foi um trabalho de parto longo, não foi, amiga, meus pródromos foram muito difíceis. Então, assim, eu curti aquele processo, eu me descobri muito naquela fase. Que massa. Né? Como foi legal gerar, como foi legal me recuperar, me reconstruir. E me reconstruir, minha gente, de um jeito que, assim, nunca mais você volta pra... Eu pensava assim, eu quero voltar ao que eu era antes, meu corpo. Você não volta, você volta muito melhor. E eu não tô falando disso aqui, não. Como pessoa mesmo. É uma coisa que não se descreve. É evolução, né? A gente tem que estar pronto para evoluir. Evoluir dói, né? É um processo. As pessoas acham que vão crescer sem... Aí a gente vem da história do bebê, né? Do bebê, aí começa a andar, cai várias vezes para conseguir dar certo. Começar a falar. Essa senhorinha que falou pra mim: mas é tão difícil mudar a alimentação toda. Eu disse: mas a senhora vai ter que escolher um difícil. Não tá sendo difícil ter dor todo dia? Tem que Não tá escolher. sendo difícil levantar da cama, se sentir fadigada. Não tá sendo difícil ter perdido toda a vitalidade que a senhora tinha? Vamos escolher o que é menos difícil.
é menos difícil mudar a comida. Sentir o que a senhora está sentindo é mais difícil. Mas é a zona de conforto, né, amiga? E a gente precisa ouvir, a gente precisa ouvir. Alguém precisa apertar o nosso botão, por isso que a gente está aqui conversando. Exato. Porque você tá ali naquele convívio, né, social, voltando novamente com essa história. Você tem de casa, tá ali o marido, não sei o que, e tá tudo acontecendo da mesma forma, todos os dias, tudo igual, minha gente. É um automático. É um automático. Uma coisa que é muito legal a gente lembrar é que o cérebro é preguiçoso. Então, ele trabalha no automático facilmente. Se você não educá-lo e não ficar lembrando o tempo inteiro, ele vai no automático, porque ele economiza energia. E é o que a gente fala, e eu falo muito isso também para os pacientes. Assim, mas você precisa voltar. Doutor, eu quero evoluir mais, eu quero mudar mais o corpo, eu quero mais isso, meu corpo não está respondendo, você tem que voltar na nutricionista. Não, mas eu não já fui. Eu digo, mas vem cá. O seu corpo precisa de estímulos diferentes. Quando você me bota para comer macarrão de noite, que eu fico desesperada, eu vou comer, porque eu sei que o meu corpo ele precisa de um choque para reagir. Exatamente, né? exatamente. E as pessoas ainda não entenderam essa isso. História que a gente está falando, exatamente de você estar mudando a sua dieta. Né? De estar mudando a dieta, os novos estímulos. E é muito difícil mudar, né? Porque você está criando um novo hábito, né? Sempre que você muda, por mais que você tenha a dieta ali, 5 anos eu faço dieta, mas quando muda, você fala, eita, vou ter que recomeçar. Para uns é um estímulo, para outros é meio, né? Cada um vai recebendo uma forma. É o desafio, mas é o né? desafio. É o desafio. E a vida é essa mesmo, minha gente. Você tem um filho, aí você acha que já sabe. Essa história de curtir o processo é exatamente a história do alpinista, né? Sim. Que tá ali. Ele vai sempre buscar um monte maior, né? Uma montanha, um pico maior, chegar lá. É o grande desafio. E você tem que ir ali aproveitando aquele caminho. Chegou lá no ápice. Depois E agora? Vai descer. Cheguei aí. Vou descer. E vou procurar um outro maior. Mas, na verdade, não é só o chegar lá. Né? Não é estar lá em cima, toda é o processo. Caminhada, que você a tem que aproveitar. Que você passou e o para que chegar. vai te trazer de conhecimento, de informação e de crescimento para a sua vida. A vida é movimento, gente. A vida é movimento. É isso aí, né? Verdade. Água parada dá mosquito, tá? Dá dengue! Adoro! Não dá pra ficar parado. Eu amei o papo. Emagrecimento é um tema gigante. Eu ainda queria falar sobre o povo que quer ser emagrecido, né? Mas a gente pode fazer. Episódio número 2. Episódio 2 desse aqui. Vamos, tem muita coisa pra falar. E agradecer demais a sua vinda. Muito obrigada. Mão gelada. Obrigada por cuidar da nossa saúde. Obrigada. Da saúde das nossas pacientes. Com certeza. Obrigada, viu? Obrigada pela parceria, pelo cuidado. E parabéns. Não pode chorar, não. E a gente, e você é uma mulher admirável. E a gente, como mulher, a gente tem que se apoiar, minha gente. E as mulheres são muito desunidas. A gente precisa se apoiar como mulher. E você é muito admirável. Sua história é linda, viu? E a gente tem muito orgulho. Eu vou chorar também. Não é à toa que eu te escolhi pra mim, então, querida. É uma energia que se conecta, que a gente tava falando antes de começar, tudo Ariana, né? Tudo que é braba, que se juntou com o mesmo propósito. Fortes, né? Que tem propósito. Eu não vou nem falar desse negócio de Ariana, que ainda bem que eu já gastei a minha língua antes do episódio. Mas amei, viu? Muito obrigada. Obrigada por Seja compartilhar muito tanto. Tá sendo maravilhoso, viu? O que vocês estão fazendo aqui. Assisto, compartilho, né? Obrigada. Espero que vocês compartilhem bastante também, porque assim, a tendência é só crescer, muitas pessoas mudarem, isso é importante demais. Promoção de saúde, né? A gente tá mudando vidas que a gente nem conhece. Os temas, os casos incidentes demais no seu consultório, pra gente ver outro tema legal para debater por aqui. Viu? Vamos promover saúde, auxiliar todo mundo a se cuidar melhor, né? A fazer melhores escolhas. Sim. Pra gente ver pessoas mais felizes, mais produtivas e quebrar o ciclo de adoecimento que vem acontecendo no mundo nas próximas gerações. Perfeito. Muito bem, gente. Então estamos encerrando mais um podcast. Maravilhoso. Não, peraí, calma. Presente do final. Só vou tomar café com ela agora. Olha, tem que merecer isso aqui, viu? Tem que merecer. Maravilhosa. Obrigada. Obrigada, gente. Gente, até Beijo, o próximo episódio.